Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. O céu, item 15. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no de espírito. Por toda parte, a atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o cume. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os prisioneiros. Assim, se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Por toda parte, a vida e o movimento, nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros do encarnado, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. A felicidade dos indivíduos depende das qualidades deles e não do estado material do meio em que se encontra, podendo ela, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a usufruir. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de gestos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benefícios emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço, a fim de se prestarem contas do trabalho realizado. Ora se congregam em torno de um espírito mais elevado, para receberem instruções e conselhos. 17. Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e aqueles que os habitam. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada, em sua maioria, pela encarnação e desencarnação. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria
e mais flutuantes nos superiores. Porém, desses mundos superiores, que são verdadeiros focos de luz e felicidade, saem espíritos para mundos inferiores, a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pela provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprirem a sua missão com mais eficácia. 18. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante esse quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que nola mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um vastíssimo deserto imerso em silêncio. Como é desesperadora a perspectivas dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas dizem, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine na terra quando nos mostram no céu? Oh, quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois e, finalmente, a sua concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma, a mesquinha, e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda, enquanto a outra caminha. O bom senso nos diz que de que lado está a verdade. Confrontando essas duas doutrinas, consulte cada um a sua consciência, que uma voz íntima lhe falará por ela. Essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas dir-se-á, porque Deus não lhes revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros,
o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia ter podido provar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderíamos compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderíamos identificar-nos com a vida espiritual antes dos progressos das ciências psicológicas? Poderíamos conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a concepção do seu cérebro. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, e embora sábia até então, não satisfaria hoje. O erro provém daqueles que, não tomando absolutamente conhecimento do progresso das ideias, creem poder governar os homens de maturidade com as engananças da meninice.